Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todas as intercessoras desse ministério, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Minha irmã e meu irmão, eu não sei como está o seu coração hoje, mas em nome do Senhor Jesus eu te peço que comece esse estudo com teu coração totalmente limpo, em nome do Senhor Jesus. Limpo de toda mágoa, de todo ressentimento. Peça ao Senhor, fala: Senhor, limpe o meu coração, perdoe os meus pecados, assim como eu me esforço para perdoar aqueles que me magoaram, em nome do Senhor Jesus. Porque mágoa, ressentimento, minha irmã, sentimento de ódio, sentimento de mágoa, eu fiquei magoada, aquilo que você me falou, eu não consigo esquecer, eu chorei, Isso não faz bem para ninguém, tá? Isso não faz bem para ninguém. Eu sou uma pessoa que eu falo: Senhor, eu não posso me permitir sofrer por causa daquilo que me fizeram. E às vezes, o que é perdoar? Perdoar é você lembrar sem sentir dor. Se de repente eu falo que perdoei, eu declarei o perdão, e se de repente na hora que eu vou contar a história, eu começo a chorar, eu falo: Jesus, eu não perdoei. Então eu tenho que perdoar de novo. Jesus, eu declaro o perdão. Porque perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar não é esquecer, minha irmã. Entenda isso. E você tem que entender uma coisa: que na falta de perdão, o grande acorrentado é você. Não pense que é a pessoa a quem você acorrentou. Não é a pessoa. Não é. Sentir mágoa é como tomar um copo de veneno e achar que é o outro que vai morrer. Tá bom? Então comece esse estudo em nome do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor primeiro para limpar o teu coração, porque depois desse estudo que nós vamos estudar hoje, Números 3, do capítulo 14 ao 26, que o estudo está tremendo, mas depois nós vamos profetizar milagres. E para que possamos ter autoridade para profetizar milagres, para clamar que os milagres do Senhor aconteçam na nossa vida, nós temos que estar com o coração limpo, um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Senão os milagres não vêm. Onde estiver pecado entre nós, falta de perdão é pecado. Os milagres não vão acontecer. Não vão acontecer, minha irmã. Você tem que entender, não vai acontecer, meu irmão, que sua guerra é contra o diabo. Não é contra as pessoas, não é contra a carne nem sangue. Não é. Talvez o seu milagre é aquela casa que você quer tanto comprar. É a cura daquele filho, é a restauração, é a salvação da tua filha. Talvez esse seja o teu milagre. Para outros, às vezes, o milagre é simplesmente, como eu costumo dizer aqui, um prato de comida que ele precisa ter garantido todos os dias no lar dele. Que a escassez é tanto que ela precisa ver como milagre: eu quero ter a cesta básica da minha família garantida. Mas para que os milagres venham, nós temos que viver uma vida santa, uma vida sem pecado. Porque o nosso Deus, ele não habita no meio de pecados. Tá bem? Então vamos aqui, enquanto eu tomo uma água. Se você ainda não é inscrito nesse ministério, se inscreva. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina. Eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e por sua família, despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados. Então veja que a partir do versículo 14, tá? Do capítulo 3 do livro de Números, nós temos a contagem da tribo de Levi. E eles seriam contados não como parte do exército de guerra, tá? Mas sim como sendo um exército espiritual de Deus, pois eram os levitas os responsáveis pelo cuidado do tabernáculo. E eles eram contados a partir de 1 mês de idade. Então não nasceu prematuro, eles eram contados, já inclusos na categoria guardiões da tarefa do santuário. Embora, depois mais para frente, nós vamos ver que o ministério dos levitas começava de 30 a 50 anos, tá? Por quê? E tinha uma outra contagem também. Se eles tivessem nascido prematuros, então eles só deveriam ser contados depois que eles completassem 9 meses fora da barriga da mãe. Entendeu? Então a criança nasceu prematura, eles esperavam a criança completar 9 meses, e aí quando a criança fizesse mais um mês,
Aí eles contavam eles como levita. E o versículo 16 diz que Moisés os contou, eles conforme o mandamento do Senhor, ou seja, conforme a palavra de Deus. Isso quer dizer que Moisés disse ao Senhor: Senhor, como eu posso entrar nas suas tendas para saber o número exato de seus bebês? Gente, imagine um acampamento com muitos homens, com muitas famílias, como que Moisés iria contar? Então, Moisés diz que Moisés entrava chegava na entrada de cada tenda, né? E uma voz celestial, ou seja, a voz de Deus, entrava em cada tenda e dizia para Moisés: olha, Moisés, tem tantos bebês aqui nessa tenda. E por isso que ali na Torá está escrito: e a contagem ocorreu de acordo com a palavra de Deus. Gente, foi algo sobrenatural. O próprio Deus dizia para Moisés quantas crianças tinham em cada tenda. E aí Moisés fazia a anotação. Então veja que os filhos de Levi eram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Gerson eram Libnei e Simei. E os filhos de Coate eram Arão, né, Izar, Hebron e Uziel, tá? Arão era pai de Arão e Moisés. Uziel era tio de Arão, aquele que era pai de Misael e Eusafã, que foram aqueles que carregaram o corpo de Nadab e Abiú. Nós não vimos isso lá em Levítico, né? Foram aqueles que carregaram o corpo de Nadab e Abiú. E os filhos de Merari, que é o terceiro filho de Levi, eram Mali e Muzi. Mas veja que pela contagem, os Gersonitas eram 7.500 homens, e eles armaram as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente, né? E o príncipe deles era Elisaf, filho de Lael. E as funções dos Gersonitas, eles eram responsáveis pelas cortinas do tabernáculo, tá? Pelas cortinas do pátio externo, com suas cordas e fixadores, pelos respoteiros do pátio que rodeava o altar e pela cobertura das peles e tecidos da tenda, que é a cortina que servia de porta. Então eles carregavam essas portas ali, né? Mas qual é a sabedoria para nós hoje? Então entenda, minha irmã e meu irmão, que se nós formos visualizar o acampamento de Israel, então nós vemos que no centro deste acampamento ficava o tabernáculo. Em volta dele a tribo de Levi, e ao redor ficavam as tribos de Israel. Porém, ao ocidente, ou seja, ao oeste deste tabernáculo, ficavam os Gersonitas, ao norte ficavam os Meraritas e ao sul ficavam os Coatitas, né? E na frente do tabernáculo ficava Moisés e Arão junto com os sacerdotes. E veja que eles tinham tarefas específicas, sendo que os Gersonitas, eles eram responsáveis pelas cortinas que serviam de portas. Então eram eles os responsáveis por montar e desmontar o tabernáculo. Então o certo é que se eles perdessem uma pecinha sequer daquela, então eles colocariam em risco, ou melhor, eles comprometeriam toda a montagem do tabernáculo. Então, para que eles não comprometessem a montagem do tabernáculo, é certo que os gersonitas deveriam ser pessoas fortes, né? Em coordenação motora, em paciência, em trabalho de equipe, não é? Em raciocínio lógico, pois o tabernáculo não poderia ser montado de qualquer forma. Nem de qualquer forma e nem qualquer dia, todo dia de uma forma diferente. Ah, esse mês nós montamos ele assim, agora monta desse jeito, eu coloquei a porta assim, agora a porta está abrindo do outro lado. Não pode, tinha que ser sempre do mesmo jeito, da mesma forma. Então eles tinham que ter atenção, organização, boa coordenação motora, raciocínio lógico, entendeu? Então, talvez quem olhasse de longe para os gersonitas, talvez dissesse, o trabalho deles é só montar e desmontar o tabernáculo. O trabalho deles é só carregar o tabernáculo de um lado para o outro. Enquanto nós estamos aqui, treinando os nossos músculos para a guerra, para batalhar. Só acontece que se aqueles gersonitas não fossem atenciosos, não fossem cuidadosos com o trabalho que eles faziam, então todo o propósito de Deus em habitar no meio do povo de Israel seria perdido. Porque Deus não ia habitar fora do tabernáculo, Deus não iria habitar.
né? Por isso que fala, Deus tabernaculou conosco, quer tabernacular conosco, porque o tabernáculo representava a morada de Deus. E lá em 1 Coríntios 12, 22, apóstolo Paulo, a falar sobre os membros do corpo de Cristo, ele diz que aqueles que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E às vezes, minha irmã, você está ali na recepção da igreja, né, ou na salinha com os bebês, achando que seu ministério é tão insignificante. Ou às vezes você é desse que envia mensagem para os outros pela internet, ou entrega o folheto, ou só coloca ali no seu status, achando que ninguém está valorizando, que não é valorizado aquilo que você faz. Ah, eu só coloco ali, eu só mando todo dia aquela oração daquela irmã, ou eu nem mando, eu nem vou mandar, porque eu acho que ninguém vai valorizar. Ô, minha irmã, né? Mas o Senhor, o dia que você chegar na presença dele, você vai ver quantas pessoas que às vezes se converteram simplesmente por causa de um sorriso que você deu, estando ali na portaria da igreja, estando na recepção da igreja. Quantos casais que realmente naquele dia que entraram na igreja só puderam receber Jesus, só puderam aceitar Cristo porque você estava ali com o filhinho deles cuidando na salinha ali. E eles ali tiveram um momento de refrigério, um momento de paz. E aí a palavra pôde entrar, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eles só tiveram esse momento para ouvir porque você estava cuidando daquela criança ali que chorava sem parar. Mas você estava ali cuidando, né? Ou eles só puderam entrar na igreja porque eles ficaram atentos ali à palavra, se quebrantaram porque sabia que o carro estava bem cuidado. Quantos homens que têm uma idolatria com o carro, tem medo de deixar em qualquer estacionamento, mas quando chegou ali na igreja, pôde ficar tranquilo porque sabia que tinha você ali, meu irmão, cuidando do carro dele, zelando pelo patrimônio dele. Então ele entrou na igreja tranquilo e pôde ouvir a palavra, ser quebrantado e se converteu a Cristo Jesus e se tornou um grande, até um excelente pastor, pregador do evangelho. Mas foi por causa de quem? Por causa de você que fez o trabalho ali, o trabalho básico de estar ali no estacionamento da igreja, no seu ministério do estacionamento, do seu ministério, minha irmã, da salinha de bebês, no seu ministério da recepção. Ô, minha irmã, ô, meu irmão, eu tive a oportunidade de fazer um excelente curso de teologia e eu digo para você, eu ganhei bolsa, eu fui bolsista e eu digo para você que eu só fiz esse curso. Eu sabia que o Senhor tinha esse curso para mim. Eu sabia que eu tinha parado uma faculdade teológica e eu falei, Senhor, eu tenho que retomar meus estudos, mas onde que eu vou retomar esse meu estudo? Onde que eu vou retomar? Chegou a hora e aí eu vi aquele rabino ali anunciando o curso, eu falei, é lá, né, Senhor, que o Senhor quer que eu estudo? Eu tenho que aprender sobre o Velho Testamento, né, Senhor? Então eu vou lá e vou pedir uma bolsa de estudo, Eu cheguei lá para pedir uma bolsa de estudo. E aí eu cheguei lá para pedir a bolsa de estudo, né? E eu sou uma pessoa assim, que se a pessoa me maltratar, eu não volto mais. Não volto, porque eu não tô aqui para ser maltratada, ser tapete de ninguém pisar em mim. E aí tudo bem, me mandaram voltar. E aí uma pessoa de lá me maltratou e eu falei, não volto mais. Mas aí depois o Senhor falou comigo, vai lá novamente. Eu liguei, uma outra me tratou com tanto amor, com tanto carinho. Ela nem me conhecia. E aí eu falei, então eu vou voltar. E aí eu voltei. E eu ganhei minha bolsa de estudo e formei como a melhor aluna do curso, não só do presencial, como do online, ganhando presente e tudo. Então assim, eu não posso deixar de louvar essa mulher. E eu fiquei ali naquele ministério e eu fui honrada ali. E quando essa irmã teve um problema de saúde, o Senhor me levantou para pagar preço de oração pela vida dela. E ela foi curada de uma enfermidade grave. Em nome do Senhor Jesus. E eu sentia assim que eu estava assim pagando preço. Eu estava assim retribuindo esse sorriso que ela teve para comigo. Essa gratidão que ela teve para comigo. Que eu como intercessora, eu só estava retribuindo, tendo a honra do Senhor, tendo a dádiva do Senhor de retribuir um pouco o que ela fez por mim. Porque se lá atrás ela não tivesse me tratado com carinho, tivesse me maltratado igual a outra me maltratou,
eu não teria ficado ali, eu não teria feito o meu curso, eu não teria recebido a minha bolsa, eu não teria me formado, eu não teria adquirido o conhecimento que eu tenho hoje, eu não estaria aqui passando esse conhecimento para vocês. Eu não estaria. Então, todo ministério é muito importante. Não despreze o ministério de ninguém. E não despreze o seu ministério. Pelo contrário. Você só distribui folheto pela internet. Continue em nome do Senhor Jesus. Continue e deixe que a obra, quem faz é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, do juízo, da justiça é Ele. Amém? Quem convence é Ele. Então hoje nós vamos profetizar. Vamos profetizar que o seu ministério cresça em nome do Senhor Jesus. Vamos profetizar que você seja cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te use cada vez mais em nome do Senhor Jesus. E que você receba todo o galardão de Deus que você ainda não recebeu em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Deus das maravilhas, Pai querido, Tu és o Deus da misericórdia. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, como igreja, Pai querido, eu quero profetizar sobre a minha vida, sobre a vida dessas irmãs que está me ouvindo, sobre a vida desse irmão que está me ouvindo, sobre a vida desse jovem, sobre a vida dessa criança, sobre a vida desse adolescente, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida desse pastor, sobre a vida dessa pastora, sobre a vida desse missionário, sobre a vida dessa igreja, Pai, que se reúne aqui, que se reúne na Europa, que se reúne nos Estados Unidos. Eu quero profetizar, Pai, que esses ministérios cresçam, Pai, que esses ministérios de intercessão, que esses ministérios de oração, que esses ministérios de cura, que esses ministérios de pregação da palavra venham crescer para a Tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa irmã hoje pode estar se sentindo entristecida, porque talvez o ministério, ela acha que ela é insignificante, porque o ministério dela talvez seja simplesmente de compartilhar ali no status do WhatsApp uma mensagem, um folheto. Mas, Pai querido, o Senhor sabe. O Senhor sabe, Espírito Santo, como o Senhor está divulgando essa mensagem. O Senhor sabe quais são os corações que estão precisando receber essa mensagem. O Senhor nos ensina pela Tua palavra que nós não devemos, Pai, desprezar ninguém. Pelo contrário, nós devemos considerar cada um superior a nós mesmos. Então, Pai querido, não nos deixe desprezar nem a nós mesmos, Pai. Não nos deixe nós desprezarmos o ministério de ninguém, porque o Senhor é aquele que não nos despreza. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que sejamos todos cheios do Teu Espírito Santo, que sejamos cada vez mais usados por Ti, que sejamos cheios de amor, de bondade, de benignidade, Pai, de mansidão, de domínio próprio, Pai querido. De paciência, Pai, de mansidão, de lealdade, Pai querido. Cheios do fruto do Teu Espírito, mas que tenhamos também, Pai, todos os frutos do Teu Espírito e todos os dons em nome do Senhor Jesus. Acrescenta dons para essa irmã que está me ouvindo. Acrescenta dons para esse irmão que está me ouvindo. Acrescenta dons para todas as intercessoras desse ministério, Pai. Acrescenta cada vez mais dons para a minha vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dons de visão, dons de revelação, dons de cura, dons, Pai, de liberalidade, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque queremos ter o dom do socorro para socorrer os necessitados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas nos prospera como igreja, Pai, porque queremos cada vez mais, Pai, ser dizimistas fiéis da Tua casa, ofertantes, Pai, sustentadores de profetas e de missionários. Queremos socorrer os necessitados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos, como mulheres, sermos como Dorcas, Pai, que sustentava as viúvas, Pai, que alegrava o coração delas, Pai, fazendo vestidos para elas, Pai, fazendo vestido. Dorcas era uma mulher sensível, Pai. Ela olhava para a necessidade daquelas mulheres, Pai.
para aquelas mulheres, ela ajudava a embelezar as outras mulheres. Hoje em dia, mulheres têm dificuldades, Pai, dificuldades para querer embelezar as outras, Pai. Tem dificuldade. Às vezes elas dão até a comida, mas não conseguem embelezar as outras mulheres. Tira de nós toda soberba, tira de nós toda vaidade, Pai, e faz de nós, Pai, mulheres abençoadoras, Pai, mulheres que vivem para enriquecer as outras, em nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra fala que melhor é dar do que receber. Pai querido, nos coloca no ministério do socorro, nos coloca nos ministérios de profecia, nos coloca no ministério de pregação da palavra, em nome do Senhor Jesus, que os homens da nossa casa sejam homens abençoados, sejam verdadeiramente homens do Salmo 128. Nós profetizamos, Pai, profetizamos como igreja, Pai, que seremos uma igreja forte, uma igreja triunfante, Pai, uma igreja sarada, uma igreja vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Tudo para a sua glória, Deus, é tudo para a sua glória. Rakesuri de Anáxiris, Deikesari de Anáxiris, de Mi, Ratesuri de Anáxiris. Crie em nós, Senhor, um coração puro. Nós oramos como Davi, para que quando nós venhamos pregar para o pecador, para que quando nós venhamos falar com o pecador, Pai, ele se arrependa em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu comecei essa pregação, Pai, falando sobre mágoas, sobre ressentimento. Então, coloque pureza no nosso coração. Perdoe os nossos pecados, Pai, para que nos tornemos uma igreja forte, uma igreja curada, uma igreja, Pai, que tenha potencial, Pai, para derrubar todas as estratégias de Satanás, todas as ciladas dele, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Guarde a nossa vida, Senhor. Guarde a nossa família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde. Que o rosto dele resplandeça sobre ti. Que a luz dele faça morada na sua casa, na sua vida, na vida de toda a sua família. Que toda a sua família seja uma família que obedece e teme ao nome do Senhor. A família verdadeira do Salmo 128. O que eu desejo para ti é o que eu desejo para mim, o que eu desejo para minha família. É o que eu oro, é o que as intercessoras também têm orado, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos clamar por milagres todos os dias em nome do Senhor Jesus, desejar, ansiar em nome do Senhor Jesus, o milagre da transformação, o milagre da multiplicação, o milagre da cura em nome do Senhor Jesus. E assim vai ser, porque nós vamos viver para a glória dele até o dia que o Senhor nos chamar para a gente ouvir o entra bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso de Jesus. E eu espero que seja em ditosa velhice, porque o Salmo 128 nos dá essa garantia que nós vamos viver e ver os filhos dos nossos filhos. E se você não é casado, se você não tem filho, você vai ver os filhos dos seus filhos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fique com Deus, que Jesus te abençoe. E eu volto em nome do Senhor Jesus na segunda-feira, se o Senhor assim me permitir. Mas no domingo tem a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda, porque no sábado a gente descansa. Por que a gente descansa no sábado? Lembrando que um dia nós vamos descansar, nós vamos entrar para o nosso descanso eterno. Reconhecendo, quando nós descansamos no sábado, nós reconhecemos que o Senhor é criador de toda a terra e que Ele descansou no sábado. Amém? Um beijo, fique com Deus, amo você.